Olá, meu nome é William Queiroz e antes de mais nada eu quero parabenizar você por estar aqui querendo, buscando aprender mais da palavra de Deus e de como se aproximar mais de Deus. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre o Salmo 23, que é um texto amplamente conhecido por todos os cristãos. A maioria das pessoas tem uma Bíblia em casa aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91. Agora, o negócio é que muitas dessas pessoas não sabem o poder que tem o Salmo 23. Elas simplesmente leem como se fosse um texto qualquer, como se lê um livro qualquer, um livro de um autor qualquer. Elas não entendem o poder que tem nesse salmo, o que que o rei Davi, o que que o salmista Davi quis nos ensinar, o que ele comunicou a Deus e como nós podemos fazer disso uma oração poderosa para transformar nossa vida em Deus, para aumentar nossa fé, para nos fortalecer nos momentos de dificuldade, para nos trazer alívio, para nos trazer descanso nos momentos de aflição. E nós vamos aprender então o Salmo 23. Eu vou estar lendo aqui, minha Bíblia está bem aqui na minha frente, aberta no Salmo 23. E você que quer aprender comigo, né, que nós possamos aprender juntos, que Deus possa nos ensinar através do Espírito Santo dele, possa nos ensinar como aplicar esse texto tão maravilhoso na nossa vida para que nós possamos encontrar paz em Deus. Olha só, eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia. Se você tem uma Bíblia em casa, vai lá agora, pausa aqui a aula, pega a sua Bíblia, vamos ler juntos. Talvez tenha uma diferencinha na tradução da minha Bíblia para a sua, mas isso não importa. O texto vai trazer a mesma ideia e nós vamos aprender juntos com esse texto. Vai lá, pega a sua Bíblia, pausa um pouquinho o vídeo e eu vou esperar você um pouquinho. Isso. Pega a sua Bíblia. Pega um caderno também, pega uma caneta também, um lápis, para que você possa anotar as coisas que nós conversaremos aqui. Aqui vai ser uma conversa entre amigos. Eu, essa semana ainda, estava aqui na minha casa, eu estou aqui na minha casa agora, estou aqui na sala de jantar, e eu estava essa semana com o meu sogro, minha mãe, a esposa do meu sogro e a minha esposa, nós estávamos aprendendo esse texto aqui, lendo esse texto junto, orando esse texto juntos. E agora eu quero ensinar para você aquilo que eu aprendi do Senhor, aquilo que eu tenho ensinado aqui dentro da minha casa, para que você possa também buscar em Deus a paz que eu tenho buscado, o descanso que eu tenho buscado, e graças a Deus o Senhor tem sido fiel e Ele tem me ajudado. Ele tem cuidado de mim, cuidado da minha família, e eu creio que Ele tem cuidado de você, que Ele está cuidando da sua casa, da sua família, e não importa como esteja a sua situação hoje, eu quero que você, através do Salmo 23, hoje, ao final dessa aula, tenha paz no seu coração, tenha direção para a sua vida. Que você creia que Deus está com você, que Ele não te desamparou, que Deus não te abandonou, Ele não está alheio à sua situação, pelo contrário, Ele é um Pai amoroso, carinhoso, que está atento a tudo que está acontecendo na sua vida. E a partir do Salmo 23, nós vamos hoje buscar respostas em Deus, nós vamos buscar a nossa esperança no nosso Deus, no nosso Senhor. Pegou sua Bíblia? Pegou sua caneta, seu caderno? Pegou aí seu lápis? Então vamos começar. Primeiro nós vamos ler o Salmo 23, depois nós vamos fazer uma breve oração e depois então nós iremos para a explicação do texto, tá bom? Olha só o que a Bíblia diz. Salmo 23, Deus, o nosso pastor, Salmo de Davi, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vamos ler juntos? Não deixa eu ler sozinho, não. Lê comigo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Olha que coisa linda, não é?
Pai, eu oro ao Senhor para que o Senhor agora, meu Deus, venha sobre a minha vida, sobre a vida de quem está ouvindo aqui, assistindo essa aula, que o Senhor, meu Pai, possa trazer sobre a nossa vida conforto, consolo, que o Senhor possa agora, Senhor, tomar a nossa mente, nosso pensamento cativo ao Senhor. Nós declaramos que somos do Senhor, queremos aprender com o Senhor, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa trazer as respostas que nós estamos procurando no Senhor e que seja uma bênção para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém? Olha só, primeira coisa que o salmista traz aqui, ele está declarando: o Senhor é o meu pastor. Vamos repetir isso junto? O Senhor é o meu pastor. Agora, nós precisamos, diante disso, sabendo que o Senhor é o meu pastor, o salmista disse isso, nós precisamos entender algumas coisas. Primeira coisa, existe um Senhor, existe um pastor. E onde existe um pastor, existe uma ovelha. Onde existe um Senhor, existe um servo, não é verdade? Quando Davi declara: o Senhor é o meu pastor, ele está mostrando que ele, Davi, está se colocando na posição de ovelha. Ovelha de quem? Ovelha do Senhor, que é o pastor dele. Agora, vamos pensar um pouco em como é a dinâmica do pastor e da ovelha? Porque se o Senhor é o meu pastor e eu sou ovelha desse pastor maravilhoso, desse pastor bondoso, se eu sou ovelha do Senhor, eu devo, como Jesus disse lá em João 10, Jesus diz em João 10, eu sou o bom pastor. A minha ovelha escuta a minha voz. A minha ovelha escuta a minha voz e ela obedece à minha voz. Jesus nos ensina lá em João 10, no Evangelho de São João, do apóstolo João, capítulo 10. Se o Senhor é o meu pastor, eu sou ovelha do Senhor, então o que é que eu devo? Eu devo buscar ouvir a voz do meu pastor, a voz do meu Senhor. Porque o pastor é aquela figura que guia a ovelha, que protege a ovelha, que alimenta a ovelha, que leva a ovelha aonde ela pode encontrar água, que cuida da ovelha. O pastor, ele tira as impurezas da lã da ovelha, o pastor cuida da ovelha para que ela não adoeça, cuida da alimentação da ovelha, o pastor cuida da ovelha, o pastor canta para a ovelha, o pastor fala com a ovelha, chama a ovelha. Tudo isso é a figura do pastor em relação à ovelha. Mas existem ovelhas que estão no aprisco do pastor, que estão no rebanho do pastor, mas o pastor fala e elas não ouvem. O pastor chama e elas não respondem. O pastor dá comida, mas elas não querem comer aquela comida, elas querem comer uma comida da cabeça delas, que elas viram. O pastor as conduz a um pasto, elas querem comer de outro pasto. E aí, nessa primeira frase que o rei Davi nos traz, o Senhor é o meu pastor, cabe uma pergunta aqui para todos nós. A pergunta é: o Senhor de verdade tem sido o seu pastor? É Ele quem tem guiado a sua vida? O apóstolo Paulo, São Paulo, na sua carta aos Gálatas, ele traz algumas características de uma ovelha desse pastor. Vamos aprender essas características juntos? Deixa eu abrir aqui. E nós precisamos entender, queridos, que a Bíblia é um livro maravilhoso, é um livro tremendo, e a Bíblia, ela nos ensina de diversas formas. E nós precisamos aprender a Bíblia toda, porque a Bíblia toda se comunica, conversa, um texto conversa com outro texto, um livro conversa com outro livro, para que nós possamos aprender o que Deus tem para nós. Olha só o que aqui São Paulo nos diz aqui em Gálatas, no capítulo 5, ele diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como já antes os preveni,
que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Queridos, olha só que bonito isso aqui, deixa eu ajustar aqui a câmera, que bonito isso aqui que o apóstolo Paulo, que São Paulo está nos ensinando. Ele está dizendo que existe algumas coisas que as pessoas fazem que não são do reino de Deus. E aí, olha só, se o Senhor é o meu pastor, se o Senhor, olha, lembrando que o pastor chama a ovelha, o pastor orienta a ovelha, o pastor alimenta a ovelha, cuida da ovelha, protege a ovelha. Se o Senhor é o meu pastor, ele tem um alimento para mim, ele tem uma palavra para mim, ele tem uma água para eu beber. Lembra de Jesus com a mulher samaritana? Jesus falou: eu tenho uma água que aquele que beber nunca mais terá sede. É o pastor. É o pastor saciando a sede da ovelha. Lembra de Jesus falando: eu sou o pão da vida. Aquele que comer desse pão nunca mais terá fome. Você, olha, é o pastor alimentando a ovelha. Jesus dizendo lá em João 10, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e obedecem, elas não ouvem a voz do estranho, elas não ouvem a voz do mercenário, elas não ouvem a voz daquele que não é o pastor. Se o Senhor é o meu pastor, querido, querida, eu não posso praticar essas obras que São Paulo, que o apóstolo Paulo está falando aqui em Gálatas 5. Quais são as obras? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Se o Senhor é o meu pastor, eu não posso estar praticando essas coisas, porque se eu pratico essas coisas, e São Paulo disse que quem pratica essas coisas não é do reino de Deus. Quem pratica essas coisas, portanto, não é guiado por Deus. Quem pratica essas coisas, portanto, não é ovelha do aprisco de Deus, não é ovelha do aprisco do Senhor. Eu não posso praticar essas coisas. Pelo contrário, se eu sou ovelha do Senhor, São Paulo me ensina aqui o que eu devo praticar. Logo em seguida ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. São Paulo, então, nos traz um estilo de vida. E ele está dizendo que, ele continua aqui, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. O que ele fala sobre essas coisas? O amor, a alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, não há acusação, não há condenação. Por que não há, William? Porque essas coisas são as coisas das ovelhas que são do aprisco do Senhor. Essas coisas são as coisas que fazem as ovelhas que são as ovelhas que dizem: o Senhor é o meu pastor. Se o Senhor é o meu pastor, eu pratico essas coisas aqui e não pratico as primeiras. Se o Senhor é o meu pastor, eu vivo essas coisas e não vivo as primeiras. Se o Senhor é o meu pastor, eu amo. E é curioso, né? São Paulo também, na sua carta aos Coríntios, quando ele escreve para os Coríntios, ali no capítulo 13 de 1 aos Coríntios, ele nos ensina algo tão importante, tão bonito. Ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Olha só. Ainda que eu seja fluente no falar, ainda que eu converse com as pessoas, ainda que eu tenha, muita habilidade no falar, ainda que eu articule muito bem, ainda que eu consiga convencer as pessoas, ainda que eu falasse a língua dos anjos, uma língua divina, uma língua suprema, uma língua extraterrena, uma língua superior, uma língua excelente, ainda que eu demonstrasse esses atos de religiosidade, sem amor, nada funciona, não adianta de nada. Não adianta atos religiosos sem amor. Não adianta atos religiosos por pura vaidade.
Não adianta atos religiosos se o amor não está no meu coração para com as pessoas, para com Deus. Não adianta eu falar com as pessoas se não tiver amor na minha vida, para com as pessoas com quem eu falo. Não adianta. Ele continua ainda. Olha só, ele continua. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Não adianta eu profetizar, não adianta eu ser religioso, não adianta olha o que ele fala aqui, eu ter tamanha fé, não adianta eu conhecer os mistérios e a ciência, não adianta eu ser sábio, não adianta eu ser instruído, não adianta eu ir para a igreja todo domingo, eu ir para a missa todo domingo, eu ir para o culto todo domingo, não adianta se não tiver amor. Se não tiver amor. E o que é o amor? A gente viu lá o apóstolo Paulo, São Paulo, falando na sua carta aos Gálatas, capítulo 5, que o amor é um fruto do Espírito, que aqueles que vivem no Espírito, aqueles que são, portanto, guiados pelo Senhor, ovelhas do Senhor, esses praticam o amor. Praticam o amor. Eles não praticam atos religiosos, eles praticam o amor. O apóstolo Paulo continua: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Olha o que ele está ensinando agora. Ainda que eu ajude os outros, ainda que eu me entregue à morte, não é algo tão profundo, não é algo tão forte? Não é? Quantas pessoas elas ajudam os outros? Quantas pessoas dão coisas para os outros? São caridosos, porém eles praticam a caridade não por amor, mas por medo de ir para o inferno. Eles praticam a caridade não por amor ao necessitado, mas porque eles precisam ser vistos por Deus, para que Deus os recompense, para que Deus os abençoe, para que Deus os salve, para que Deus multiplique na vida deles. Quantas pessoas vão distribuir coisas aos necessitados, mas eles não querem de verdade ajudar os necessitados, eles querem receber a ajuda de Deus, e por isso eles dão, porque eles sabem que se eles derem, Deus recompensará em dobro, Deus recompensará 30 vezes mais, 60 vezes mais, 100 vezes mais, e aí eles ajudam, eles dão oferta na igreja, eles dão dízimo na igreja, eles ajudam o padre, eles ajudam o pastor na igreja. Eles se dão para a igreja, se dão para a obra, mas não por amor. Eles se dão para a obra porque eles querem receber algo em troca de Deus. Se dão para a obra porque querem receber um elogio do padre, um elogio do pastor. Se dão para a obra porque têm medo de ir para o inferno. Não é por amor, é por medo, por ganância, por egoísmo, por 1000 motivos. O que a Bíblia está nos convidando aqui é entender que se o Senhor é o meu pastor, eu vivo por amor. Se o Senhor é o meu pastor, eu faço por amor. Eu faço por amor. E o apóstolo Paulo continua ensinando: o amor é paciente. O amor é paciente. Se eu sou ovelha do Senhor, eu sou casado, eu sou paciente com a minha esposa, porque eu preciso amar a minha esposa. Eu preciso viver pelo amor, e aí eu sou paciente. O amor é bondoso, está dizendo aqui. O amor é bondoso. O amor não é maldoso, não malda. O amor não quer o mal. Se eu sou ovelha do Senhor, queridos, perceba. Se eu sou ovelha do aprisco do Senhor, se o Senhor é o meu pastor, não apenas de palavra, mas se o Senhor de verdade é o meu pastor, eu vivo pelo amor. E o amor é bondoso. O amor não é maldoso, não é maledicente. O amor não quer o mal, ele quer o bem. Sabe, se tem alguém na sua vida que você quer o mal para essa pessoa te fez mal e você tem desde então querido o mal dela. Esse texto de Salmo 23 é um convite ao arrependimento. É um convite a fazermos o bem, praticarmos o bem. E aí continua dizendo aqui ainda mais a palavra. O amor não arde em ciúmes, como tem casamentos se destruindo.
porque eles acham que amam, mas têm ciúme um do outro. Arde em ciúme, aquele ciúme doentio, aquele ciúme possessivo, aquela coisa que não deixa o outro respirar, aquela coisa que não dá margem nem sequer para o outro errar. Porque morre de ciúmes. E a palavra está dizendo que o amor não se arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, o amor é humilde. O amor é humilde, o amor é simples. O amor não se vangloria. Sabe por que ele não se vangloria? Olha só como diz aqui, ele não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus próprios interesses. Quem ama não busca os seus próprios interesses, busca o interesse do ser amado. Se eu sou ovelha do Senhor, se o Senhor é o meu pastor, eu vou buscar os meus próprios interesses ou vou buscar os interesses do Senhor? Eu vou buscar fazer a minha própria vontade ou vou buscar fazer a vontade do Senhor? Responda isso para você mesmo. O Senhor é o seu pastor, você tem vivido os seus interesses ou os interesses dele? Você tem vivido a sua vida ou a vida dele para você? Os seus desejos, unicamente os seus desejos ou os desejos dele para você? O amor não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aí muitos querem se divorciar. Porque o marido fez isso, fez aquilo, a esposa fez isso, fez aquilo. E o que a palavra está nos ensinando é que o amor tudo espera, tudo suporta, tudo sofre. Não estou falando aqui que se você está vivendo casos de agressão dentro da sua casa, você tem que suportar isso, você tem que denunciar isso. Mas há pessoas destruindo famílias por nada. Porque não estão dispostos a suportar que o marido deixou, sei lá, a toalha em cima da cama. Aí a esposa briga. E o marido, por outro lado, não tem coragem de colocar a toalha lá de volta no banheiro. Isso não é amor. Isso não é amar. Isso não é ser ovelha do Senhor. Isso não é o Senhor é o meu pastor. Porque se o Senhor é o meu pastor, eu amo. E se eu amo, eu cuido, eu preservo. Se eu amo, eu sacrifico a mim pelo ser amado. Eu não busco o meu próprio benefício, eu suporto a dor, eu suporto o dano. Conversando com um amigo esses dias aqui em casa, e eu sabendo que ele tem passado por dificuldades no casamento dele, eu falei, olha, sua esposa não pediu para casar com um empresário. Ela pediu para ser amada quando casou com você. Se você está com problemas na empresa, segura essa peteca sozinho e quando chegar em casa, ame a sua esposa. Suporte a dor, suporte o dano. Suporte, esteja disposto a suportar o dano por amor. Se eu sou ovelha do Senhor, eu vivo isso. Eu vivo isso, se eu sou ovelha do Senhor. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, pois o nosso conhecimento é incompleto, a nossa profecia é incompleta, mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Ele encerra. Então eu quero dizer para você, meu querido, minha querida que está aqui comigo, que olha só essa pequena frase que o rei Davi trouxe para nós: o Senhor é o meu pastor. Nos ensina tanta coisa, nos ensina. Quem tem sido o meu pastor? É o Senhor? O Senhor tem sido o meu pastor? Mas eu estou vivendo lá o que São Paulo, que o apóstolo Paulo disse, que aqueles que viverem aquilo não herdarão o reino de Deus? Então, alerta vermelho, não é o Senhor que tem sido o meu pastor. Eu não estou cuidando do meu casamento, não estou cuidando da minha esposa, não estou cuidando do meu marido, não estou amando, eu estou fazendo por interesse, eu estou fazendo por barganha, eu estou fazendo por medo. Cuidado, alerta vermelho. Pode ser que o Senhor não esteja sendo o meu pastor. E aí, portanto, eu quero encerrar essa primeira fase, esse primeiro módulo dessa nossa primeira aula, com essas questões. Desse pequeno trecho, o Senhor é o meu pastor. Você já tinha pensado em tudo isso quando leu o Salmo 23?
Já tinha pensado em tudo isso? Se você quer continuar o estudo desse salmo comigo, eu quero te fazer um convite a se inscrever no meu curso. Um curso que vai te ensinar a ler a Bíblia, orar a Bíblia e viver a palavra, como talvez você nunca tenha aprendido em toda a sua vida. Então, se você tem interesse em continuar aprendendo, se inscreva no meu curso. Vamos fazer isso junto, semanalmente, diariamente, aprendendo com a palavra, aprendendo com o reino de Deus. E para você adquirir esse curso é muito fácil. Aqui embaixo tem um link. Você vai clicar, vai se inscrever. Apenas R$19,90 por mês. Muito baratinho, R$19,90 por mês. Para que nós possamos estar aprendendo juntos, crescendo juntos. E para que você possa também me ajudar a manter esse ministério, a manter esse ensino, a manter essa escola, onde vidas têm sido transformadas para a glória de Deus. Amém, queridos? Então, que Deus te abençoe. Te espero dentro da nossa plataforma, te espero dentro da nossa escola, para que você possa estar vivendo a palavra, orando a palavra e crescendo na fé em nome de